Eles são tão espertos, assim, eu vejo a minha filha de 6 meses, ela já sabe, assim, quando eu pego, se ela já fica olhando, assim. Mas é Ou lógico. quando tem, sei lá, uma TV ligada que eu tô passando, é óbvio que a gente evita aquela coisa Mas toda, não tem a gente jeito, lê a gente e tá no tal, meio do mundo, mas né? ela fica como se hipnotizasse, sabe? Eu tô, às vezes, trabalhando alguma coisa, ela fica olhando já. Aí olha pro celular e já fica tentando tocar. Sim, Aí eu fica- acho que o mais é impressionante, né? O mais importante nisso eu volto ao tema, né? É o objetivo, né? Você ter clareza de objetivo. Não pode ser a coisa por ela. Não, telas não. Por quê? Você sabe dizer por quê? Então, eu tinha algumas estratégias. Primeiro que os meus filhos são mais velhos. Não então, pegaram quando tudo, eles né? não pegaram tudo isso. Né? A Isabela também tem 28 anos, a Mariana tem 26. Então, eles não pegaram tudo isso. Mas sempre em casa foi a televisão na sala. Nunca televisão nos quartos. Nunca. Computador, ou era na sala ou no escritório. Né? Então, não tinha no quarto. Por quê? Já para não criar, eu já vi muitas famílias com 2 filhos, 2 quartos, Com duas televisões, 2 computadores. e às vezes as 2 crianças estão assistindo a mesma coisa, só que tá cada um no seu Sim. quarto. Tá certo? Então, em casa, a gente já fez tudo no centro, né? Então, o lugar onde todo mundo tá e tal. Vocês que se resolvam, que se entendam. E tempos determinados. Sim, isso programas determinados. Ah, isso Né? Não vocês era- pautam. Sim. Vocês Sim. pautaram Sim. sempre. Agora, hoje em dia, que o excesso, né? Então, hoje em dia, tudo é televisão. Tá certo? Porque aqui você acessa aí e assiste o desenho, assiste... Então, o que eu costumo falar muito para os pais? Quanto menor a criança, menos tela. Sim. Menos. Aí, qual é o tempo adequado? O mínimo possível. O mínimo possível. Né? Eventualmente, você precisa, em alguma situação, deixar a criança ver? Olha, deixa. Mas o mínimo possível. Né? Por quê? Porque hoje são muitos estímulos. Então, se você deixar, a criança vai ficar assim, como você está dizendo, da tua pequenininha. Eles ficam mesmo, né? Assim, atraídos pela Atrai, tela. sim, atrai. E aí eles perdem relacionamento humano. Sabe- O que ensina a criança não é a tela. O que ensina a pessoa é pessoa. É pessoa. E o que aconteceu agora, Lara, que a gente está passou, graças a Deus, está melhorando, nessa pandemia? Tudo Girou em virou torno. aula online. Então, o pai e a mãe foi um desespero. Imagina, em casa, eu tinha 10 que tinha que ter computador. Eu tinha 10 computadores. E Eu não aí? tinha 10 Como é que computadores. resolveu isso aí? Vamos lá, né? Então, uns participaram, outros não participaram. Liga para a escola, olha, não vai participar. Então, nós estamos vivendo, mães de crianças pequenas, agora que eu sou mãe de criança pequena, a gente está vivendo um desafio diferente. Que até 2 anos atrás não era assim, e a partir de agora ficou assim. Então, dá um pouco de desespero. Como que eu ia pôr 10 numa mesa? E mais o pai trabalhando. Então, foi assim, pegou a gente muito de calça curta. E eu confesso para você que nem eu sabia como resolver aquela situação que a gente estava vivendo. Porque essa é era a uma coisa vida, nova. Essa é a vida. como ela é. Então, você começa, isso funciona, isso não funciona. Acontece que... Experimenta, né? Experimenta de um jeito, experimenta de Então, outro jeito. o mundo vai mudar? Não mais. O mínimo possível que precisa. Então, se você for 4 horas, você precisa assistir aula, ok. E depois, não. Depois é convivência em casa. Tudo bem. Que se a pra eles eu acho que deve ser menos sofrido, Menos- porque eles têm uns aos outros, né? Sim, sim. Então, a gente, assim, daquilo que for possível, tem que participar, tem que fazer, ok, vai participar, vai fazer. E depois tira o foco. O foco vai andar de bicicleta, vai fazer isso, vai fazer Acontece um bolo que com a mãe, tela né? é cômoda. Sim, sim. Pros pais, Pros principalmente. pais. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, você Uma vai babá, para né? você vai para um restaurante, você vai para um hotel. Eu fui agora há pouco tempo, eu viajei com meu marido, e eu olhava as mesas assim, e falava, Geral. gente, que tristeza, porque assim, É uma epidemia, uma né? epidemia, as pessoas assim, ó, sabe? A criança ali não sabia nem o que estava comendo, a criança estava comendo, não sabia o que estava comendo. Porque ela tá assim, a mãe põe na boca, a criança come, Nossa, tá assim. nós estamos assim, zumbis, que Aí dirá você as fala, crianças. gente, então num hotel era pra estar convivendo, era pra estar brincando, era pra estar experimentando as coisas diferentes que tem ali e Tá prestando perdendo, atenção. né, a Tá vida, perdendo. né? Eu me lembro de quando eu era pequeno, assim, é uma coisa que... Minha mãe é fono também, né? Ah, é? Que Ser legal. pedagoga e tal, então ela cuida de muita criança, também tem adultos e tal, idosos, trata tudo isso assim, né?
E aí tem algumas coisas assim que a gente vivenciou em casa, né? Já tinha toda essa preocupação, né? Quando a gente ia para restaurante, por exemplo, eu e meu irmão, né? Ela já trazia meio que uma bolsa meio que separada, que era nossa, assim. Então, de coisa para colorir, para brincar, brinquedos. massinha. A gente fazia na mesa, assim, a gente ficava quietinho ali, mas entretido e brincando, experimentando. Era uma coisa diferente. Na época não tinha celular, né? Mas às vezes a gente via, tipo, sei lá, às vezes as crianças correndo em volta da mesa, o negócio aí tropeçava no lugar, alguma coisinha. Ela falou, não, vamos, bota eles aqui. Ela, você não vai pegar o meu pai assim? Não, Paulo, ó, é assim e tal, bota aqui. Aí você já vai desenhando aí junto, daqui a pouco vira... Aí risca o negócio, aí corta, aí recorta, e a gente ficou assim. Você viu uma sabe? tristeza, Simone, que eu presenciei há uns meses atrás? Eu fui a um médico, e nesse médico costuma ter uma mesa cheia de gibi. Super legal. Lá tem os gibis para as crianças. E um garotinho chegou e foi pegar o gibi. A mãe, olha como a gente perde a referência, né? A mãe falou assim, larga essa porcaria aí, porque eu já trouxe isso para você. Era um iPad. E a criança deixou o gibi muito chateada, deixou o gibi e foi. Porque tá virando quase um Pegou o iPad tesouro aqui. e foi brincar no iPad. Então, quer dizer, às vezes, a gente faz isso sem prestar atenção. Porque é cômodo para nós, como pais, como mães. Às vezes, a gente tem que selecionar o gibi, tem que selecionar a revista. E isso nos dá trabalho. Aquilo ali tá ali do Mas meu... teria que selecionar muito bem o que a criança está fazendo ali no Com iPad também, né? certeza, porque- Ainda bem que hoje nós temos BP Select infantil. Programação infantil para crianças. um mar aberto que a criança tem ali na mão, né? Não, é uma janela para o mundo, eu Sim, falo, né? Uma sim. janela para o mundo. Então, precisa ter esses cuidados, né? E cria critérios. Então, eles mesmos vão crescendo sabendo que, olha, se meu pai e minha mãe não liberam, É porque não é bom. é porque não é bom. Eles Né? confiam em Então, vocês. eles né? vão começando a ter alguns critérios. Quando você fala assim, olha, os meus são adultos, né? Então, às vezes eu olho lá pro meu filho e falo assim, você não tá exagerando? Ele fala, tô. Sim. Entendeu? Porque que assim, legal. ele tem critério, Olha. né? E ele sabe do que se trata, né? A gente conversou sobre isso, a gente fala sobre isso. Então, eu acho que isso que é importante. O que os pais precisam entender é o seguinte, que a gente educa, a gente ensina a viver. Então, você tem que ensinar critério. Ele não vai aprender se você não ensinar. Eu costumo falar assim, que copo vazio, cabe tudo. Né? Então, se o teu filho, se você não ensina critérios, se você não ensina valores, o mundo vai ensinar. Né? Tem aquele amigo que vai ensinar, tem outro que vai ensinar, vai ver não sei o que, pode, tudo, porque tudo pode. Tudo pode. Na verdade, tudo pode. Não existe o pai... eu falei isso no curso, e eu vou repetir aqui, assim, limite eu não coloco na minha casa, nunca coloquei, assim, não pode pegar tal coisa. Porque pode. Né? Eu falo, pode matar? Pode. Você Sofra pega as o revólver e consequências. mata. Quem que Né? vai te segurar? Você pode matar. O que é o limite? O limite é o desejo, a vontade, não o desejo, a vontade do pai e da mãe que amam, que nutrem a vida dessa pessoa, na vida da pessoa. Então, o limite, por exemplo, em casa, eu falava para eles assim, sempre, desde pequenininho, assim, aqui em casa não tem mentira. Nós, desta família, nós não mentimos. Eu não quero mentir aqui em casa. Ponto. Então, assim, isso é um valor. Pode mentir? Lógico que pode mentir. Muitos mentem. Mas independente, quando aquela criança vai mentir, e devem ter mentido ao longo da infância, obviamente, mas assim, minha mãe não quer isso. Desde pequenininho. Minha né? mãe, sabe? Então, Já acessou na memória já tem aquele aquela valor. coisa. O que é o valor? É aquilo que a minha família considera prioridade inegociável. Isso é inegociável. Entendeu? Então, isto é um limite interno. Isso tá aqui no coração. Sim. Então, quando você recebe de fora uma outra informação, não, engana, tal. Tem uma história da Isa que é muito legal. Porque ela veio, ela tinha 17 anos e tinha lá uma amiga da turma que ia fazer 18. E convidou para uma balada. Ela nunca tinha ido uma balada, né? A matinezinha lá. Balada. Mãe, vai ter uma balada. Não, era uma balada. Era balada? Era balada. Mãe, minha amiga de 18 anos vai comemorar numa balada. Você deixa eu ir? A tonta aqui, né?
Falou assim, deixa, eu confiava nela, a Isabela sempre foi super, assim, responsável. Deixa, filha, claro. Ah, mãe, então eu vou falsificar minha identidade. Eu falei, quê? Oi? Amada? Eu falei, quê? O que você vai fazer? Mãe, eu não posso entrar. Eu não posso entrar. Falei, não, mas eu dou uma autorização. Ela falou, não, mas não pode, mãe. Mas não é assim, não é assim que funciona, mãe. O mundo moderno. Precisa ter, eu preciso ter 18 anos. Falei, filha, então você nem me pergunta isso. Então você não vai. Se tem que ter 18 anos, você tem 18 anos? Ela falou, não. Eu falei, então não pode, então não vai. Então eu não entendi essa pergunta. Eu não entendi sua pergunta. Mãe, mas vai todo mundo na minha sala. Eu falei, filha, você não é todo mundo. Não vai, aquela frase, mãe. Você vai fazer o seguinte, você convida essa amiga pra vir aqui comemorar com você, a gente faz pizza pra ela, a gente leva você em algum lugar pra passear com ela. Mas essa comemoração, infelizmente, se ela quer essa, você não vai. Mas assim, olha só como ela foi sincera. Porque ela falou, mas então eu vou falsificar. Ela poderia nem ter falado, assim, mas ela resgatou ela aquele... podia ter ido feito, porque eu autorizei. Eu sem saber que a consequência eu autorizei. Né? Ela podia ter ido, ter feito, ter ido na balada. Eu não podia nem reclamar, porque eu disse que podia. Né? Só que ela falou, mas então eu vou pedir pro Lucas, que era um amigo lá, falsificar a minha identidade. Eu falei, não! Lucas, não faça isso. Você Isa, tá fazendo uma coisa errada. Parabéns a Isa, que não foi pra balada. Até hoje ela talvez lembra dessa balada aí. Não foi ela, mas falou, mas você sabe, causa. foi legal que depois de um tempo ela acabou indo, depois de mais velha e tal. Aí ela falou assim pra mim, olha, eu descobri uma coisa. Eu falei, o quê? Balada não é pra mim. Gente...